Começando mais um vídeo aqui novo no canal. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, na capa e tudo mais, eu vou ranquear junto com vocês todos os livros que eu li da Paola Alexandra. Então vamos lá. Não vou tomar tanto tempo, apenas alguns recadinhos por aqui, tá bom? Sim, li todos os livros dela, só um eu li em 2024, que foi o que me deu a ideia de fazer esse tipo de desafio, lendo todos os restantes dos livros dela agora em 2025. Todos os vídeos já estão aqui no canal, todos os vlogs, enfim, tá tudo já aqui. Esse vídeo mesmo é mais um compilado, falando um pouco das histórias, falando o que eu gostei e tudo mais, um pouco da minha experiência de leitura e ranqueando todos eles. Então, vamos lá! Bom, 1, 2, 3, 4, 5, sexto lugar vai ficar Volte para Mim. Realmente, gente, esse livro aqui foi o que eu menos gostei, entendeu? Significa que ele é ruim? Não, não significa que ele é ruim. Leia para você ter a sua própria opinião, tá? Eu sempre gosto de enfatizar muito isso. Leia! Mesmo se a pessoa falar ali muito mal sobre o livro, mas se você tem interesse, vai lá, leia, tenha a sua própria conclusão, tá bom? Mas, diante de todos os outros, esse daqui fica por último, tá? E, assim, eu acho que é uma boa história, né? Falar sobre mudanças, falar sobre retornar para sua cidade natal, porque a protagonista aqui, ela vai fugir para a Escócia e depois ela vai voltar para Inglaterra, que é a sua cidade natal, depois de 10 anos, então ela vai ter que se acostumar, né, com... É o mesmo lugar, é a mesma casa, são as mesmas pessoas, sim, mas depois de 10 anos tudo muda, né? Então ela vai ter que lidar com tudo isso. E aqui temos um Friends to Lovers, que eu confesso que eu queria um pouquinho mais desse romance, sabe? Mas enfim, é uma ótima leitura também, tá? Mas ele vai ficar em sexto lugar. Combinado? Ah, e um lembrete aqui. Eu não estou indo por nota, tá? Estou indo pela minha experiência, tipo, né? Enfim. Obviamente, consequentemente, a melhor nota vai ser o melhor livro, mas tem outros livros aqui que tem 5 estrelas também, mas não está no top 1. Deu pra entender? Então tá bom. O próximo é o e-book Reflexos do Passado. Então, vou colocar a capinha dele aqui. E esse é um conto. Então, ele ficou em quinto lugar. Primeiro porque, por ser um conto, eu acho que a história era muito boa, muito incrível. Só que por ela ser um conto, não deu pra explorar tanto, sabe? Principalmente no final, foi muito corrido. E eu confesso que eu queria mais nessa história. Ainda mais que fala sobre o momento que a gente ficou isolado, né? Aqueles anos ali que a gente ficou isolado, então aborda isso na história. Tem algumas coisas que podem dar gatilho, então eu já deixo avisado aqui, tá bom? Por conta daquele momento. Mas em contrapartida, fala sobre o contexto histórico lá em Cuba, se eu não me engano. Então, a ligação que a autora conseguiu fazer em relação a esse momento que estávamos passando alguns anos atrás, isoladas, e o momento que passou lá a Cuba, na verdade era aqui no Brasil, mas na Cuba também, enfim, nossa, genial, entendeu? Eu amei como a autora interligou essas histórias, tá? Então é isto. Em quarto lugar vai ficar com um livro para recomeçar. Eu gostei muito desse livro. Eu acho que a Paola conseguiu aqui explorar muito o contexto histórico do Brasil, principalmente ali no Rio de Janeiro, mas do Brasil como um todo, né? Só que aqui o foco é o Rio. E eu confesso que assim, eu fiquei apaixonada no começo. Porque, para quem não sabe, eu vou dar um pequeno resuminho aqui. A protagonista, ela é casada e certas situações que ela passava, assim, com o marido dela achava que ela era louca, né? Por ela colocar a sua opinião, impor a sua opinião e tudo mais, e ele achava que ela era louca. E
Olha que legal, que belo marido. Colocou ela num hospício por achar que ela era louca. Né? Porque como assim naquela época ficar com ter uma esposa louca ia prejudicar os seus negócios, ia prejudicar as finanças, né, da família e tudo mais. Então ele acha uma ótima ideia colocar ela no hospício. Então ela fica um bom tempo no hospício, até que um belo dia ela consegue se libertar. E ela fez amizades no hospício e tudo mais. Só que agora ela tem que ter uma nova vida. Então, com essa liberdade dela. Então, novas pessoas, uma casa nova, um mocinho novo aqui na vida dela, que é o Benício, que eu fiquei apaixonada também. Então eu confesso que o começo da história me intrigou bastante, sabe? Eu fiquei bem presa. Mas ao longo da história eu fiquei meio... gostei, mas não prendeu tanto, sabe? Então por isso que ficou nessa categoria aqui, tá bom? Mas é incrível, tem vários contextos históricos e fica bem didático, sabe? Porque esses contextos, né, principalmente esse daqui que é do Brasil, a gente estuda muito na escola, mas eu acho que aqui fica mais didático de como realmente aconteceu tudo, como, obviamente, aqui é uma ficção também, né? A Paula fez muitas pesquisas, mas é uma ficção, mas eu acho que dá pra gente ter um pouquinho mais de clareza do que pode ter acontecido, sabe? Então, gosto bastante. Tá bom? Em terceiro lugar, já estamos no top 3. Em terceiro lugar, esse livro é o que eu li em 2024, tá bom? Que é Amor às Casas Perdidas. Gente, esse foi o primeiro livro que eu li da Paola e eu fiquei encantada com essa história aqui. Muito, assim. Temos a Laura e o Theo, eu só fui confirmar para não falar besteira. E que história, gente, que história, assim, é um romance contemporâneo, né? Então, fala sobre Disney, fala sobre adoção, fala sobre perdas, sobre mudanças, sobre casamento, sobre relacionamento. Nossa, gente, tem uma lista de assuntos aqui que eu ficaria horas só falando sobre isso. Sério, é muito bom. Ai, olha, quero reler, entendeu? Quero reler essa história, confesso que eu estou com saudades. Olha as minhas anotações, olha que coisa mais linda. Olha isso aqui. Enfim, eu gostei muito dessa história. E ela ficou aí em terceiro lugar. Se vocês puderem, leiam esse livro. Vale muito, muito a pena, sério. Ai, enfim, não tenho nem o que comentar. É muito bom. E o top 2 é O Roubo em Três Atos. Então, vamos lá. O que falar sobre essa história também? Eu contextualizo tudo em um vídeo, lendo O Roubo em Três Atos e o roubo, que, né, vocês já devem deduzir que é o primeiro lugar. Então eu vou comentar com eles aqui em paralelo, mas esse daqui é em primeiro. E por que eu escolhi esse daqui em primeiro e não O Roubo em Três Atos? Vamos lá, vamos primeiro contextualizar aqui, né? Então, Roubo Três Atos é uma versão estendida do conto O Roubo. Então, temos um começo, temos o roubo, o conto, e depois temos um final. E aqui eu acho que a Paula conseguiu sim explicar muitas coisas que o conto não fica meio vago, né? Não tem, fica vago. Só que eu me encantei pelos personagens daqui, entendeu? Aqui faz todo sentido. E eu tenho essa versão aqui, que é uma edição especial, é a versão física do conto, e tem como é que fala? Um final alternativo, que não tem aqui. Então, por isso que esse daqui ficou em primeiro, porque conquistou meu coração. Mas, enfim, voltando para esse. Aqui temos 3 mulheres, 3 gerações, 3 épocas, e, enfim, o contexto que a Paula criou aqui é incrível. Então, no primeiro ato, a gente tem a Nyx, que ela é uma deusa grega, a deusa da noite, se eu não me engano.
Eu acho que é a deusa da noite, isso, exatamente. Então, ela meio que vai criar as máscaras amaldiçoadas, né? Daí, no ato 2, temos a Joana e o Philip. É isso? Joana e o Philip, isso mesmo. Porque são tantos personagens, gente, que eu tenho que dar uma conferida, né? Então, no segundo ato, temos a Joana e o Philip, que é a história mais linda do mundo, entendeu? Que é a história do conto O Roubo, mas já chego nela. E assim, perfeitos, entendeu? Perfeitos. Daí eles vão... a Joana tá com uma das máscaras e o Philip tá com outra máscara e tudo mais. E temos a Helena no terceiro ato, que a Nyx tá na Grécia, né? Na Grécia Antiga. A Joana e o Philip estão na Europa, no século XIX. E temos a Helena em São Paulo, em 2010. Então, tem várias gerações aí, em várias épocas e tudo mais. E várias mulheres. E temos a Helena, que ela vai reencontrar essas máscaras. E realmente vai cair máscaras aqui e tudo mais. Enfim, gente, essa história é perfeita. Tudo se conecta e tudo mais. Eu confesso que a única parte que eu não gostei foi... Na verdade, eu fiquei meio confusa. Não é que eu não gostei. Eu gostei, mas eu fiquei meio confusa, que foi a parte da Nyx. Então, por não saber muito sobre os deuses gregos e tudo mais, não é um assunto que eu procuro saber muito, não, na verdade, eu não tenho familiaridade nenhuma. Então, eu confesso que eu fiquei meio perdida, tipo, como é que funciona os poderes deles, né, as magias, não sei se é esse mesmo termo que se usa, enfim, então eu confesso que eu fiquei confusa nesse sentido, tá? Mas a história em si é muito bom, tá tudo encaixadinho, tá tudo finalizadinho, enfim. E aqui a Paola fala muito sobre gerações de mulheres e tudo mais. Gente, leiam. É muito bom, é muito bom. E esse foi o último lançamento, né, da Paola. Então esse é o lançamento mais recente dela, tá? Mas agora voltando pro primeiro lugar, que é o Roubo. Esse conto aqui, eu fiquei apaixonada, entendeu? Eu fiquei apaixonada. Novamente, aqui não temos o porquê foram criadas as máscaras e tudo mais. A gente meio que só tem a metade da outra história. Só que eu acho que esse casal me conquistou tanto, sabe? Logo nas primeiras páginas, principalmente a Joana, o Philip também, que eu fiquei assim, maravilhada, sabe? E o final que a Paola criou aqui, exclusivamente para essa versão, é incrível. É incrível, sabe? Então, eu amei muito, gente. Eu amei muito essa história. Eu gosto muito dessa história. Eu queria que a Paola escrevesse mais só sobre esse casal, porque eu amo muito a Joana e o Felipe, sério. Eu acho que são os casais que... São os casais que a Paola realmente... Não sei explicar, mas assim, eu me conectei muito com eles, sabe? Então, assim, esse tinha que ser o primeiro lugar. Tinha que ser, entendeu? E eu tenho que mostrar, né, essa edição maravilhosa. Deixa eu tirar a jacket aqui, né, para ser o primeiro lugar. Olha isso, gente. Olha essa edição aqui. Olha isso. Coisa mais linda deste mundo. Olha isso. Muito linda, sério, muito linda. Ai, 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 ai. Sem palavras, sem palavras. Mas enfim, foram esses os livros, né? O ranking aí da Paola. Eu amei muito fazer esse desafio. Amei muito ler todos os livros dela, né? Obviamente, um ficou em 2024, mas o restante eu li esse ano. Então, né, o desafio era esse. Eu ler todos os outros agora em 2025. E foi a melhor coisa que eu fiz. E a primeira vez que eu fiz isso foi com todos os livros da Kiara Cass, que também tem vlog de todos os livros aqui. Tem o ranking aqui também. Foi os primeiros livros que eu lancei aqui no canal. Então, se vocês não conferiram,
confere aí. E ainda esse ano estou com uma meta de ler todos os livros da Emily Henry. Então, se você ainda não conferiu, confesso que eu estou meio atrasada, que eu só li um livro até agora, mas eu amei fazer esse estilo de vídeo, sabe? E esse estilo de leitura. Então, ler todos os livros de uma autora em específico. E esse ano eu resolvi realmente escolher uma autora brasileira, que é a Paola, e uma autora gringa. E assim, eu amei muito essa experiência, tô amando muito, pretendo fazer mais vezes nos próximos anos também, que assim, é uma experiência incrível, tá bom? Então é isso, todos os livrinhos aqui, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouquinho mais rapidinho, mas eu amei muito a experiência. Se vocês não conhecem a Paola, vão lá conhecer, que logo ela, pelo que eu vi, ela já está escrevendo um novo livro dela, então assim, estou empolgada. E se ela lançar ainda esse ano um novo livro dela, eu vou ter que ler esse ano, e daí eu volto e faço um novo ranking, tá bom? Mas, por enquanto, são esses daqui, combinado? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar todas as notificações. Combinado? E é isso. Até! Beijos! Tchau!